Olá, sou Giovânia Moreira, presidenta do sindicato. Nós estamos em mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos falar sobre a situação dos bancos, o Banco do Futuro, qual a evolução, né, dos bancos, o que os bancos estão planejando, como é que vai ficar os bancos e, por consequência, os bancários. Bom, então a gente tem aqui para conversar com a gente Gustavo Carvazan, que é economista da subseção DIEESE, que trabalha com os bancários, então conhece também a situação dos bancos. E Moisés Marques, que já esteve aqui conosco no Momento Bancário em Debate e também é coordenador do Centro de Pesquisa 28 de Agosto e que tem no Centro de Pesquisa uma linha de pesquisa que estuda o Banco do Futuro. E o Moisés é professor, estuda a regulação dos bancos, entende muito sobre isso, inclusive na situação internacional. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu queria começar perguntando o seguinte, todo ano os bancos fazem o que eles chamam de CIAB, né, que é Congresso Internacional da Automação Bancária. Lá eles dão alguns dados, esse ano já aconteceu o CIAB, vocês participaram, o Gustavo acompanhou todo o tempo. O que os bancos divulgaram da sua evolução, da expectativa aí, né, de investimento, para onde que caminham os bancos? O que você pode destacar, Gustavo, né, aqui no CIAB, que foi apresentado? Bom, então, o CIAB ele é um evento que, como você disse, acontece anualmente, né, ele trata principalmente de tecnologia no setor bancário. E ele é um evento onde você consegue identificar algumas tendências do setor, né? Você tem vários executivos de banco dizendo para onde que deve caminhar o setor. E um ponto que apareceu muito foi o futuro da agência bancária, né? Então, em vários debates surgiu esse ponto. A agência bancária tende a diminuir sua participação com o surgimento de internet, de telefones, etc. E assim, o que foi interessante foi que grande parte deles, eu diria que todos os bancos, disseram que não há uma tendência de redução de agências, né? Que, pelo contrário, eles esperam abrir novas agências. O que eles esperam é que mude um pouco o perfil da agência bancária, né? Eles dizem que ela vai ser menos um lugar simplesmente para transações e muito mais um local de relacionamento, né? Nesse sentido... Ou seja, não é um lugar para o pessoal pagar a conta, mas é um lugar para ele fazer um investimento, comprar um produto. Exatamente. Eles deram muito destaque para a questão do CRM, né, que, se a gente traduzir para o português, pode ser uma administração ou gestão do relacionamento com o cliente. Então, o que eles esperam é cada vez mais, pelo menos no discurso deles, a gente identifica isso, é ter um relacionamento muito próximo com cada cliente, com cada perfil de cliente, saber quais produtos ele precisa, qual tipo de consultoria financeira ele precisa e que a agência vai ser o local onde isso vai ser realizado. Agora, em termos de quantitativo, todos projetam crescimento. A Caixa diz que pretende dobrar o número de agências até 2014, pretende abrir 500 só esse ano, o que deve mudar o perfil dessa rede de atendimento. Mas aí a gente observa, quando a gente vê os dados do crescimento do número de agências, no último período, observando o crescimento que o Brasil teve, né, que nossa economia teve, que teve em termos de inclusão, de mobilidade social, ele não acompanha esse crescimento. Para onde foram esses clientes, Moisés? Você que estuda aí o Banco do Futuro. Olha, na verdade é o seguinte, a gente tem um déficit de bancarização no Brasil, quer dizer, você tem muita gente que ainda não utiliza banco, e esse déficit se dá principalmente na região norte e nordeste, quer dizer, os bancos precisam chegar até as pessoas, e nós temos 25% dos municípios no Brasil que não tem agência bancária, quer dizer, dos 5.564 municípios brasileiros, nós temos 25% que não tem agência. Então isso significa uma coisa, a gente tem gente que cresceu economicamente nesses últimos anos, ou seja, teve mobilidade social e continua não tendo a opção de entrar numa agência bancária e fazer uma transação. Por quê? Porque os bancos optaram lá atrás que seria mais fácil jogar essas pessoas em canais alternativos, ou seja, colocá-los em canais automáticos, chamados correspondentes bancários ou qualquer coisa que o valha, porque isso era mais barato. O banco olhou para o custo, mas não olhou para a possibilidade de receita que ele podia ter. E agora, me parece que os bancos começam a perceber isso e falar, olha, não,
acho que agora a gente precisa olhar um pouco porque tem potencial para novas agências bancárias. Por exemplo, o Bradesco, quando ele perdeu a concessão do Banco Postal, ele abriu, né, anunciou aí que abriu em torno de 1.000 agências, né? Claro que tem lugares que tem 1, 2, 3 bancários, são agências, né, são, na verdade, quase que postos, né? Quer dizer, ele não queria perder aqueles clientes que eles tinham conquistado nos Correios, né? Que aí entra o Banco do Brasil com os Correios. A gente vê em regiões que não tinham agências bancárias, enfim, tem experiência de região que não tinha agência bancária e quando se estabelece lá tem uma grande procura, um grande acesso dos clientes aos serviços bancários, enfim, que é um lugar que já tinha possibilidade de ter agência há muito tempo, né? Tinha necessidade, inclusive, de ter agência há muito tempo. E aí, assim, você acha que esse crescimento os bancos anunciam assim, um crescimento das operações na internet, acho que nem só mais no autoatendimento, mas na internet mesmo, né? A gente vê atendimento por telefone. Como é que está? Qual a avaliação que você tem dessas operações feitas fora da agência bancária? Bom, a verdade é essa, o banco avaliou isso já faz uns 10 anos, o banco avaliou que você pagava às vezes numa transação, vamos supor, você ao tirar um extrato num caixa ou pedir um saldo num caixa, você pagava, vamos supor, R$1. O banco chegou à conclusão que se ele conseguisse virtualizar isso, colocar isso num celular ou colocar isso num canal alternativo, ele conseguiria baixar às vezes em 10 vezes esse custo. Então, mesmo que o sujeito pegasse 2 vezes um extrato, ainda assim estaria barato para o banco. Mas eles esqueceram de 2 coisas principais aí. Primeiro, essa população que está tendo mobilidade social, às vezes ela não tem o que a gente chama de usabilidade com tecnologia, quer dizer, ela não sabe lidar muito com tecnologia. E 2, mesmo as pessoas que sabem lidar com tecnologia, muitas vezes elas têm dificuldade de entender os critérios de segurança. Então, muitas vezes você fala assim, vários bancos já fizeram pesquisa, o cliente fala assim, olha, eu acho interessante poder usar a internet, mas eu tenho receio. Então, eles começaram a perceber o seguinte, por mais que você tenha canais disponíveis, o canal agência, quer dizer, o relacionamento é muito importante. A única coisa que mudou é que a agência passa daquelas mega agências a agências pequenas e localizadas com maior capilaridade. Mas a ideia de deixar de ter agência, que já foi aventada há 10, 15 anos, isso aparentemente está deixado de lado. Inclusive, tem outra pesquisa que fala que os clientes não querem ficar num banco que não tem agência bancária. Ele quer ter possibilidade de ter pessoas em que ele possa ter uma orientação vinda de uma pessoa, né? E não, né, uma coisa fria. Você vai lá, manda um e-mail, ou você entra num chat e alguém te diz, você não sabe quem está lá, né? E você quer ter uma orientação, né? Você quer ter uma pessoa, né? A importância do bancário, da figura do bancário, né? Quando você está mexendo com o dinheiro do cliente, ele vai falar, eu não vou investir se eu não tenho uma pessoa que eu possa perguntar, e aí, Gustavo, esse investimento é bom e quando é que eu posso resgatar e quais são os riscos que eu tenho, enfim. Então, não é para tudo que eles querem utilizar e eles não aceitam ficar num banco que não tem agência bancária. Será que é isso que os bancos estão percebendo? Eu acho que isso sim. Foi falado lá no SEAB? Foi falado de certa forma, porque assim, como o Moisés falou, o que parece que os bancos estão percebendo é isso, que eles não têm jeito, eles vão ter que, de alguma forma, atender essa população que está entrando no mercado de trabalho, que está ganhando renda. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão começando agora a sua vida de investimento financeiro. E ela está trabalhando com uma matéria-prima que é o dinheiro dela. Então, ela não vai simplesmente entrar na internet e colocar em qualquer espaço. Ela quer um atendimento realmente com uma pessoa de carne e osso que ela consiga entender o que ela está fazendo com o dinheiro dela, o quanto aquilo vai render. Essa pesquisa que você citou mostra que grande parte da população abandonaria o seu banco se ele deixasse de ter agências bancárias, né? 80%. Mas será que a gente pode dizer, então, que para alguns serviços eles aceitam fazer, por exemplo, por celular, na internet, e outros eles só fariam pessoalmente, é isso? Tem, digamos que tem essa classificação, isso aqui eu acho que eu posso fazer pela internet, e isso eu só posso fazer pessoalmente. É isso que, ou não é bem isso? Olha, eu acredito, na verdade, assim, nada substitui o ser humano, né? Vamos supor que você queira fazer um empréstimo. Você pode checar na internet
várias taxas, mas na hora de você sentar e negociar e mostrar a tua condição, é mais fácil conversar com uma pessoa do que com uma máquina. Bom, então a gente vai voltar, vai fazer um intervalo agora e no próximo bloco nós continuamos falando sobre o banco do futuro, né? Quais as tendências, para onde vai, como ficam os bancários. Fora isso, né? Você não consegue resolver as coisas, né? Aquele negócio na qual você não vê a pessoa. Bom, nós estamos falando aqui no Momento Bancário em Debate sobre o Banco do Futuro. Nós já vimos aí no primeiro bloco que os bancários são importantes, né? 80% dos clientes dizem que se o banco deles resolver fechar todas as agências, eles não vão ficar com o banco sem agência, né? Sem ter uma pessoa que possa atender, sem o ser humano, né, o atendimento humano, e tem algumas operações que eles só querem fazer com o bancário. Bom, e essa evolução, esse aumento das operações, por exemplo, na internet, ela tem um risco, né? Os clientes falam do risco, eu tenho um certo receio, mas eu acho que ela tem mesmo um risco, né? A gente viu não faz muito tempo, aquele ataque que teve aos sites dos bancos. Não chegaram nas contas, né? Mas estava no site. Você entrava no site, você não conseguia fazer operação nenhuma. Deu uma sobrecarga, né, nos sites. Então, assim, essa é uma área importante, a área de risco. É uma área estratégica, né, para quem está pensando em ampliar cada vez... Para quem está pensando, não, para quem tem feito, né, esse investimento em tecnologia, investimento no atendimento pela internet, lá no celular. Essa é uma área estratégica para os bancos. Na verdade, eu acho que o Banco do Futuro ele vai ter de equacionar uma tríade aí. Tecnologia, relacionamento com o cliente, que o Gustavo comentou agora, e gestão de riscos, né? E, na verdade, isso fica muito claro quando a gente fala, por exemplo, de internet banking ou qualquer coisa que o valha, né? Você tem várias possibilidades. Hoje os bancos, por exemplo, eles podem não ter servidores, eles podem colocar todos os dados dos clientes naquilo que a gente chama de computação em nuvens. Mas para isso, qual é o grande risco? Alguém atacar aquilo e buscar dados de clientes. Quer dizer, a tecnologia ela pode ser favorável, mas na medida em que mexe com segurança de alguma coisa que é pessoal e que é o teu investimento, o teu crédito, aí você precisa ver os riscos envolvidos na tecnologia. Esse é o ponto. Claro, a pessoa pensa o seguinte, às vezes, normalmente, a economia da vida toda, né? A garantia da aposentadoria, da tranquilidade da aposentadoria, está lá naqueles investimentos. Para você fazer isso, você tem que ter segurança, né? Então, isso também apareceu, de certa forma, lá no Congresso, né? As próprias consultorias sobre risco, elas dizem que, de fato, um obstáculo para que esse canal cresça mais é a segurança jurídica, né? Se o sujeito faz uma operação no smartphone e dá alguma coisa errada, não se tem clareza se a culpa é do banco, se é do cliente que não soube usar o aparelho de forma adequada. Então, essa é uma questão que precisa ser equacionada, né? O cliente, na verdade, o banco está preocupado, mas o cliente devia estar muito preocupado com isso, né? Com certeza. Porque, realmente, é uma discussão que você, sei lá, tem... Outro dia eu estava conversando com uma menina que ela falou, olha, foi no celular, ela tinha baixado o aplicativo no celular e ela teve um problema, foi feito um débito indevido lá na conta dela. Agora, imagina se você demorar 30 dias para ser ressarcido, você pode ficar sem seus recursos por 30 dias, e suas contas não esperam, né? Então, para o cliente tem que ter acho que a importância, a necessidade de você ter um reforço nesses organismos de defesa do cliente, né? Com essa mudança toda, com esses avanços, com essa mudança mesmo na prestação do serviço bancário, né?
A gente sabe que é importante a agência, os bancários são importantes, os clientes reconhecem isso. Mesmo assim, tem várias operações que são feitas, tem um crescimento, né, dessas operações feitas na internet. E aí eu acho que tinha que ter um reforço, né? A gente não vê, por conseguinte, um reforço nessa proteção ao cliente, né? Na parte dos órgãos de defesa do consumidor. Eu acho que precisava ter um reforço, porque tem muita coisa ainda que está indefinida, até na legislação, no que diz respeito ao uso da internet, você provar que não foi você que fez aquela operação, enfim, o banco reconhecer a culpa sobre aquilo, a responsabilidade, né, sobre aquilo. Essa é uma coisa ainda que nós estamos, talvez, ainda precisando melhorar as nossas definições, a nossa regulação. Poderia afirmar isso? Acho que sim, sem dúvida. Acho que um dos pontos é esse, da regulação, e o outro é a própria qualidade, né, desses outros canais, que a gente vê que vira e mexe os bancos estão em topo de lista de reclamações de Procon, de Banco Central, e muitos estão ligados a uma operação na internet que não deu certo, ou um atendimento telefônico que ele não conseguiu tirar a dúvida que ele queria, porque às vezes é complicado mesmo, né? Quando você está ali cara a cara com a pessoa, você consegue explicar exatamente o que você quer. Quando você está no telefone, você muitas vezes não consegue. Então, acho que nessas duas vertentes, né, que tem que haver uma melhora, tanto na regulação quanto no próprio serviço. Prestação de serviço. Na verdade, eu acredito que a gente tem tudo isso e mais, né? Na verdade, quando você olha para os bancos e olha o que eles estavam pensando há alguns anos e o que eles estão fazendo hoje, a gente percebe que eles precisaram equacionar melhor essas variáveis todas que entram no cálculo de um trabalho bancário por conta de, primeiro, os bancos se achavam imunes ao Código de Defesa do Consumidor, até que finalmente... se livrar do código. O Banco Central acabou fazendo com que eles absorvessem o Código de Defesa do Consumidor bancário. E depois o banco tem uma peculiaridade, quer dizer, se você for a agência A do banco A, a agência B do banco B ou qualquer outra agência, você vai encontrar praticamente os mesmos produtos, ou seja, o produto bancário é uma commodity, ele é muito parecido em todos os bancos. O que muda às vezes é uma condição ou outra, mas o produto é o mesmo. Portanto, o que faz o cliente escolher um banco é o atendimento, é a qualidade do serviço, é a proximidade, enfim. E isso tem o ser humano por trás, né? Na verdade, você não substitui... A qualidade do atendimento eletrônico, ela vai ser mais ou menos parecida em qualquer banco. Agora, a qualidade do atendimento do gerente, do caixa, da pessoa que te atende, que sabe o que você precisa e que sabe se é um ser humano como ele, isso é insubstituível. Quer dizer, por mais que você virtualize, você não substitui o homem. E isso que os bancos, acho que de alguma forma perceberam. Se você vive de credibilidade, você tem que ter ser humano por trás. Perceberam, mas vive lutando para que eles reconheçam esse ser humano que é quem tem a credibilidade, tem a confiança do cliente, né? Lutando para valorizar esse ser humano, para formar bem esse ser humano, esse empregado, né? Esse trabalhador. Espero que eles... nós esperamos, não só esperamos, mas estamos lutando para que esse reconhecimento venha, porque é mais do que confirmado que o cliente... que o papel, né, a importância do papel do bancário nessa operação e no sistema financeiro como um todo. Gustavo, tem mais alguma coisa que você queria registrar sobre o Banco do Futuro? Sobre as informações dadas aí na SEAB? Acho que, assim, um outro aspecto que, assim, é um pouco preocupante que apareceu lá é o seguinte, né, que como o Moisés falou, a gente tem ainda uma parcela enorme de municípios sem agência, a gente tem uma parcela grande da população sem acesso à conta corrente. E a gente ouviu alguns discursos lá tentando mudar um pouco o conceito de bancarização, né? Dizendo que agora a bancarização seria sinônimo de acesso a cartão de crédito, independente do cara ter acesso a uma agência ou uma conta corrente. Eu acho que a gente não devia caminhar por aí no debate, né? Porque é um pouco até incongruente com o que eles estão dizendo do outro lado, que é importante a agência, que é importante o atendimento, nas classes C e D inclusive, né? Então, eu acho que como saíram algumas pesquisas mostrando que tem uma parcela grande da população sem acesso à conta corrente, eles tentaram mudar um pouquinho o foco do debate e dizer que o que importa agora é cartão de crédito, sendo que não é só isso, né? Com certeza, né? Bom, então agora nós vamos caminhando para finalizar o nosso momento bancário e debate. A gente vai fazer hoje o sorteio, porque nós temos uma campanha de sindicalização. E o bancário que se sindicaliza, o bancário que já está sindicalizado, ele vai ser premiado de tempos em tempos.
E hoje nós vamos sortear e premiar os bancários que têm de 20 a 24 anos como sindicalizados e vamos também premiar os bancários que têm menos de um ano como sócio do sindicato. Eu vou começar aqui com o pessoal que tem menos de um ano. Os bancários que têm menos de um ano, então o sorteio que nós vamos sortear, que é uma cortesia, que pode ser numa clínica de estética, que pode ser uma hidratação capilar, ou a sessão de massagem relaxante, ou então uma aplicação de fios de ouro, alguma coisa que se aplica no cabelo. Se for um homem, quiser passar para sua esposa, para sua filha, pode, né? Para os seus dependentes, podem. Ou se ele mesmo quiser utilizar uma massagem relaxante nessa vida de bancário tão tensa, né? Tanta pressão, espero que ajude. Então vamos lá. Aqui é o bancário com menos de um ano de sindicalizado. Eu vou retirar. Ih, peguei justo um papel em branco. Então vamos ver se... aqui só tem o número da matrícula. 444678, dígito 1. É um bancário do Banco Bradesco. Não sei se é bancário ou se é bancária, porque só tem o número da matrícula. A gente vai entrar em contato. Se você souber o número de sua matrícula, já também. Vamos ver agora os bancários que têm mais de 20 a 24 anos de sócios. Você tem mais gente, tá vendo? É bom. Bom, e esse daqui... O prêmio é outro, o prêmio é melhor. É uma cortesia no chalé Parque Aquático e que ela pode ser aproveitada até o dia 30 de novembro de 2012. Então você pode ir lá no verão, quando o sol voltar a sair, você pode ir lá no chalé um final de semana para 2 pessoas. Então vamos ver. Bom, esse aqui é do Banco Safra. Olha, a primeira vez que eu sorteio alguém do Banco Safra. O número é 255670, dígito 5. Parabéns. Depois o sindicato vai entrar em contato e a gente vai encerrando aqui nosso Momento Bancário em Debate. Até a próxima semana.